Makayla Meave era uma mulher cuja existência era definida pelo cuidado e pela proteção aos mais vulneráveis. Residente na pequena comunidade de Macomb, Oklahoma, ela dedicava seus dias a trabalhar como auxiliar de ensino, nutrindo o sonho de se tornar professora. Embora não pudesse ter filhos biológicos, Makayla transformou essa circunstância em um ato de amor profundo, abrindo as portas de sua casa para o sistema de adoção e acolhendo 2 crianças que precisavam de um lar permanente. Para sua família, especialmente para sua irmã Andrea, com quem falava todas as manhãs às 7h30, ela era o alicerce de bondade e alegria. No entanto, em setembro de 2023, o silêncio substituiu as conversas diárias. O que começou como um desaparecimento misterioso após um suposto encontro marcado pela internet, rapidamente mobilizou toda a região de Pottawatomie County. Enquanto voluntários enfrentavam chuvas torrenciais e terrenos lamacentos em busca da professora querida, investigadores mergulhavam em um labirinto de mensagens digitais forjadas, segredos gravados em sigilo e um histórico de comportamento controlador que permanecia oculto sob a superfície de um casamento em crise. A busca por Makayla não apenas revelaria um destino trágico, mas desenterraria uma trama de traição e frieza que deixaria a pacata Macomb em estado de choque. No sábado, dia 16 de setembro de 2023, a rotina de Andrea Meave foi bruscamente interrompida por um telefonema perturbador que mudaria sua vida para sempre. Eram aproximadamente 7 horas da manhã quando o telefone tocou, mas, ao contrário do costume matinal, não era sua irmã Makayla na linha, e sim o marido dela, Frank Byers. Frank estava em um estado de completo descontrole emocional, gritando e chorando de forma histérica, a ponto de Andrea mal conseguir compreender o que ele estava tentando comunicar em meio aos soluços. Quando finalmente conseguiu articular as palavras, ele revelou que Makayla não havia retornado para casa na noite anterior, afirmando que ela teria saído para um encontro na noite de sexta-feira com um homem desconhecido. A história narrada por Frank dizia que Makayla teria conhecido um indivíduo por meio de um aplicativo de namoro e partido com ele por volta das 17h30 do dia anterior. Ele forneceu uma descrição detalhada desse suposto homem, alegando que ele era totalmente careca. Possuía uma barba escura, usava óculos escuros e tinha uma estatura elevada, entre 1,83 m e 1,85 m. Frank afirmou ainda que o sujeito pesava cerca de 90 quilos e dirigia uma caminhonete branca com vidros escurecidos, veículo que ele afirmava ter visto partir da propriedade. Para justificar o fato de sua esposa sair com outra pessoa enquanto ainda eram casados, Frank alegou que ambos mantinham um casamento aberto, versão que supostamente permitia que Makayla se encontrasse com outros homens livremente. Naquela mesma tarde, ele oficializou o boletim de ocorrência de desaparecimento junto ao gabinete do xerife do condado de Pottawatomie, dando início aos procedimentos formais de busca. No entanto, a família de Makayla rejeitou essa narrativa de imediato e com veemência, declarando que não havia nenhuma possibilidade de ela estar envolvida em um relacionamento aberto, classificando a história como algo absolutamente impossível de ter acontecido vindo de uma mulher com os valores dela. Diante da gravidade da situação, as autoridades emitiram um alerta geral do tipo bolo, para que todas as agências policiais da região ficassem atentas a qualquer sinal do homem careca ou do veículo branco descrito por Frank em seus depoimentos iniciais. A vida de Makayla Meave, que tinha 30 anos na época de seu trágico desaparecimento, era pautada por um compromisso profundo com o bem-estar das crianças e pela dedicação constante à sua comunidade rural em Macomb. Nascida em 15 de junho de 1993, na cidade de Oklahoma, ela cresceu em um ambiente onde o cuidado era o valor central, já que sua mãe administrava um berçário doméstico. Desde a infância, Makayla absorveu esse instinto protetor de forma natural, tornando-se alguém com quem qualquer criança ou bebê poderia contar incondicionalmente. Profissionalmente, ela atuava como auxiliar de ensino nas escolas públicas locais de Macomb,
ajudando alunos do jardim de infância e gerenciando com carinho os programas extracurriculares, enquanto estudava para obter seu diploma universitário em pedagogia. Sua natureza altruísta a levou a abrir mão de seus próprios interesses pessoais para se tornar uma mãe adotiva certificada, acolhendo e adotando legalmente um casal de irmãos, Adrian e Brian, que precisavam desesperadamente de um lar permanente. Brian relata que Makayla era tudo para ele, tendo-lhe proporcionado a segurança de um lugar fixo após ele passar por diversas famílias temporárias. Sua irmã Andrea a descrevia como sua melhor amiga e a pessoa mais carinhosa que já conheceu, alguém que rotineiramente colocava as necessidades de todos os outros à frente das suas próprias. Essa dedicação familiar era visível em sua rotina rigorosa de comunicação, mantendo o hábito inquebrável de ligar para sua mãe e para Andrea todas as manhãs, precisamente às 7 horas, para conversar sobre os acontecimentos do dia anterior. Nas escolas onde trabalhava, Makayla era respeitada por sua proatividade e coragem, intervindo prontamente e levando questões sérias à direção caso notasse que algum aluno estava descuidado ou sendo negligenciado em sua vida doméstica. Para todos que conviviam com ela, o fato de ela não aparecer para trabalhar naquela tarde ou deixar de atender às inúmeras ligações preocupadas da família era algo inaudito e profundamente alarmante para todos os moradores da pequena vila. A investigação inicial realizada na propriedade de 10 acres em Macomb começou a revelar inconsistências e sinais físicos preocupantes logo nas primeiras horas de trabalho policial. O vice-xerife Dustin Richardson chegou ao local por volta das 16 horas do sábado, com sua câmera corporal ligada, registrando toda a interação e o ambiente da fazenda. Frank Byers tentou reforçar sua versão dos fatos ao mostrar ao oficial Richardson supostas mensagens de rede social que Makayla teria enviado após sua partida, onde ela supostamente garantia que estava bem e pedia para que ele parasse de incomodá-la. Ao solicitar acesso à pequena estrutura onde Makayla estava vivendo temporariamente no fundo da propriedade, Richardson encontrou o local trancado e Frank alegou falsamente que não possuía a chave do cadeado. Contudo, em um ato que chamou a atenção imediata dos investigadores pela precipitação, Frank utilizou um martelo para destruir o cadeado e abrir a porta da residência de Makayla antes de a cena ser preservada pela perícia. Ao entrar no recinto, o oficial Richardson avistou imediatamente cápsulas vazias de munição calibre 22 espalhadas pelo chão. Além da munição, foram identificadas manchas suspeitas que pareciam ser sangue no piso da habitação e também nos lençóis da cama onde a vítima descansava. Frank rapidamente ofereceu uma explicação para o cenário, afirmando que Makayla costumava disparar contra animais selvagens diretamente de dentro de sua moradia temporária. Desconfiado da atitude do marido, o oficial Richardson dirigiu-se até a casa principal da propriedade, onde Frank indicou o local exato de armazenamento de um rifle calibre 22. Ao apreender a arma e colocá-la em seu veículo, o oficial notou que o rifle apresentava indícios claros de ter sido disparado muito recentemente, com resíduos de pólvora visíveis no mecanismo de disparo. Richardson sentiu que nada naquela história era realmente verdadeiro e, ao ligar para seu filho, afirmou que Frank Byers parecia um sujeito extremamente suspeito e inquieto. Essas descobertas graves fizeram com que o oficial classificasse a situação como uma possível investigação criminal, solicitando imediatamente a presença de detetives especializados no local. A comunidade de Macomb e os familiares de Makayla iniciaram uma mobilização desesperada e exaustiva para encontrá-la, enfrentando condições climáticas brutais e terrenos de difícil acesso. Dezenas de voluntários se uniram para vasculhar campos abertos e áreas florestais densas da região rural, movendo-se em meio à lama espessa, ao frio cortante e a uma chuva constante que dificultava cada movimento das equipes de busca. Enquanto a mãe de Makayla, Barbara Harper, rastejava pelo mato sob a chuva torrencial, chamando desesperadamente pelo nome da filha, cartazes com o rosto de Makayla eram espalhados por todo o condado e campanhas maciças eram lançadas nas redes sociais.
No entanto, um detalhe perturbador chamou a atenção de todos os envolvidos na operação. Frank Byers nunca participou de nenhuma dessas buscas e jamais se voluntariou para acompanhar os grupos que se arriscavam no campo infestado de carrapatos para encontrar sua esposa. O detetive Marcus May, que monitorou de perto o comportamento de Frank, relatou que ele parecia desprovido de qualquer emoção humana genuína, demonstrando mais interesse em descobrir o que a polícia já sabia sobre o caso do que com o paradeiro real de Makayla. Enquanto amigos e desconhecidos enfrentavam terrenos lamacentos, Frank utilizava seu tempo para conceder entrevistas a veículos de comunicação locais, onde realizava o que foi descrito como uma performance convincente de dor, embora estivesse agindo de forma fria nos bastidores. Paralelamente ao sofrimento visível da família Meave, a investigação avançada descobriu que Frank já estava se comunicando ativamente com diversas outras mulheres e criando novos perfis em sites de namoro imediatamente após o desaparecimento da esposa. Ele chegou ao ponto de enviar fotografias de si mesmo vestindo um smoking para essas mulheres, buscando elogios sobre sua aparência enquanto sua esposa era procurada pela polícia. Esse comportamento contrastava drasticamente com a agonia de Bárbara, que sentia uma premonição crescente de que algo terrível havia ocorrido, uma intuição poderosa que a mantinha procurando incansavelmente em cada vala de drenagem e canal da região. As investigações avançadas realizadas pelo gabinete do xerife do condado de Pottawatomie, os peritos criminais descobriram que Makayla Meave possuía 2 aparelhos celulares distintos, um modelo iPhone moderno, utilizado para suas comunicações cotidianas, e um dispositivo Moto G antigo que estava guardado. Através de uma análise técnica minuciosa nos dispositivos, a perícia revelou uma manobra crucial realizada na noite em que a vítima desapareceu. O cartão SIM do iPhone principal de Makayla foi removido e inserido propositalmente no aparelho Moto G. Esta troca estratégica permitiu que Frank tivesse acesso total às contas de Makayla, possibilitando o envio de mensagens falsas a partir do perfil pessoal da vítima diretamente para o celular dele. O objetivo dessa encenação era fabricar um álibi que sustentasse a história do suposto encontro com um estranho, fazendo parecer que Makayla ainda estava viva e se comunicando de forma voluntária ao dizer para ele recuar. Além das comunicações forjadas, os registros bancários mostraram atividades financeiras suspeitas, com transferências de dinheiro sendo realizadas da conta de Makayla para a conta de Frank, logo após o momento em que ela foi vista pela última vez. Enquanto Frank tentava vender a imagem de um marido em sofrimento, a realidade captada pelas câmeras de segurança locais contava uma história diferente, pois nem o suposto homem careca e nem a caminhonete branca foram registrados em qualquer rodovia ou estabelecimento da região de Macomb. A frieza do suspeito ficou evidente quando os detetives descobriram que, no exato dia do funeral de Makayla, ele estava enviando fotografias de si mesmo em trajes formais para outras mulheres, questionando-as sobre sua aparência em um smoking. Esse comportamento fazia parte de um padrão de infidelidade crônica, no qual Frank utilizava hotéis e postos de gasolina para se encontrar com outras mulheres enquanto Makayla estava em casa, acreditando que suas atividades passariam despercebidas. O aprofundamento da investigação permitiu que a detetive Dakota Black localizasse Crystal Cantrell, uma ex-namorada de Frank, cujo depoimento trouxe à luz um histórico sombrio de abusos. Crystal relatou às autoridades que Frank utilizou exatamente a mesma tática de manipulação emocional para atraí-la no início do relacionamento, contando uma história mentirosa sobre como suas 4 filhas estariam sofrendo maus tratos nas mãos de uma parceira anterior. Essa narrativa, desenhada para despertar a compaixão de mulheres com instinto protetor, servia como porta de entrada para um comportamento predatório e controlador. De acordo com Crystal, uma vez que a vítima estava envolvida no relacionamento, Frank passava a exercer um controle absoluto e isolador,
monitorando cada movimento e cortando os vínculos afetivos da parceira com sua própria família. A violência escalou a um nível aterrorizante em um incidente específico narrado por Crystal, no qual ela acordou repentinamente no meio da noite e encontrou Frank parado sobre ela, segurando um par de algemas e tentando estrangulá-la com as mãos em seu pescoço. Crystal conseguiu escapar, mas nunca relatou o incidente à polícia por medo, afirmando que Frank a teria matado se ela permanecesse com ele. Embora Makayla nunca tenha registrado agressões físicas, sua irmã Andrea admitiu que começou a notar hematomas pelo corpo da vítima nos meses que antecederam o crime. Na época, Makayla justificava as marcas como acidentes ocorridos durante brincadeiras com as enteadas, uma explicação que a família agora percebe ter sido uma forma de esconder o sofrimento doméstico. A tensão no lar era tamanha que Makayla chegou a sair de casa 3 meses antes do crime devido às traições, buscando refúgio na casa de Andrea. No entanto, seu amor pelas meninas a motivou a retornar para a propriedade, morando em uma estrutura separada para manter distância de Frank. Nesse período, Makayla confidenciou que se sentia como um fracasso por não ter conseguido manter o casamento unido, expressando uma tristeza que nunca havia demonstrado antes. Um dos elementos mais reveladores descobertos durante a fase de investigação avançada foi uma gravação secreta feita pela própria Makayla em seu telefone celular. No dia 13 de setembro de 2023, apenas 2 dias antes de ser assassinada, Makayla registrou o áudio de uma conversa tensa que teve com Frank Byers. Naquela gravação, a voz de Makayla soava firme ao declarar que estava totalmente decidida a seguir com o divórcio, afirmando que Frank havia rompido a última corda que os mantinha unidos e que ele não tinha ninguém além de si mesmo para culpar. Para a detetive Dakota Black, esse registro forneceu a compreensão da motivação do crime, pois indicava que Makayla pretendia se separar e expor as constantes infidelidades do marido. Enquanto a vítima tentava encerrar o casamento, Frank estava prometendo a outra mulher que Makayla não seria um obstáculo para o futuro deles, afirmando que estava disposto a fazer qualquer coisa para garantir que nada atrapalhasse o novo relacionamento. A gravação funcionou como uma prova documental da tensão extrema que permeava a residência e demonstrou que o crime não foi um ato aleatório, mas o resultado de um conflito doméstico crítico. Além do áudio, a perícia realizada nos dispositivos eletrônicos revelou que Makayla estava organizando sua partida definitiva da propriedade. Makayla planejava aproveitar a tarde de sexta-feira para recolher o restante de seus pertences pessoais e abandonar o local de vez, encerrando definitivamente o ciclo de convivência abusiva com Frank. Infelizmente, essa decisão de buscar a liberdade parece ter sido o gatilho que selou seu destino trágico, transformando o ato de documentar o fim de um casamento em uma prova póstuma do motivo de sua morte. A tecnologia que Frank Byers tentou usar para encobrir seus atos tornou-se a principal prova contra ele, através das imagens recuperadas de sua própria câmera de segurança doméstica. Embora o suspeito acreditasse ter deletado todos os registros visuais, os especialistas em computação forense conseguiram recuperar uma sequência de fotografias armazenadas em seu aparelho celular. Estas imagens cronológicas permitiram que os investigadores reconstruíssem os últimos passos de Makayla Meave na tarde de sexta-feira, dia 15 de setembro. O primeiro registro mostra Makayla entrando na casa principal de Frank exatamente às 16 horas, vestindo sua camiseta escolar azul marinho e carregando sua mochila colorida. A análise das fotografias revelou que a vítima permaneceu dentro da residência por um período de precisamente 14 minutos, tempo que os detetives acreditam ter sido ocupado por uma discussão final acalorada entre o casal. A última fotografia recuperada dessa sequência capturou Makayla saindo pela porta da frente da casa e caminhando em direção à pequena estrutura onde vivia, enquanto Frank aparece parado no limiar da porta, observando-a partir. Com base na análise dos tempos registrados, a detetive Dakota Black
sustenta a convicção de que Frank Byers assassinou Makayla poucos minutos após aquele último registro visual ser captado. A teoria da investigação aponta que ele saiu de sua própria casa e se dirigiu à moradia temporária da esposa, carregando um rifle calibre 22. Descobriu-se posteriormente que a arma utilizada no crime era o próprio rifle de Makayla, que ela costumava guardar para sua segurança pessoal. Frank mantinha essa arma guardada em um armário localizado ao lado de sua própria cama, na casa principal, o que facilitou o acesso imediato e letal ao instrumento do crime naquela tarde. O ataque resultou em ferimentos penetrantes por arma de fogo no crânio, ceifando a vida de Makayla pouco depois de ela ter saído da visão da câmera de segurança. A investigação avançou para a análise detalhada da logística e da tentativa de limpeza da cena do crime após a descoberta de provas físicas fundamentais na propriedade. Um recibo de uma unidade da loja Walmart foi encontrado pelos investigadores durante as buscas iniciais no local, o que serviu como ponto de partida para rastrear os movimentos recentes de Frank Byers. Ao verificar as imagens gravadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial, os detetives observaram Frank realizando compras muito específicas poucas horas após ele mesmo ter reportado o desaparecimento de Makayla às autoridades. As imagens de vídeo mostram o suspeito posicionado no caixa, pagando por itens de limpeza pesada, incluindo garrafas de água sanitária, amônia e um esfregão novo. Para a equipe de investigação, a combinação desses produtos químicos e do utensílio de limpeza indicava claramente uma tentativa deliberada de remover vestígios biológicos e evidências de crime da cena. Paralelamente, os depoimentos colhidos de vizinhos trouxeram informações relevantes sobre os materiais disponíveis na fazenda, relatando que haviam doado anteriormente um pedaço de carpete cinza para que Frank e Makayla usassem para acomodar seus cães de estimação. A perícia técnica de campo também identificou trilhas de pneus recentes, marcadas no terreno lamacento, as quais levavam de marcha a ré diretamente até a porta da pequena casa de madeira onde a vítima residia temporariamente. Complementando a reconstrução logística dos fatos, as filhas de Frank prestaram depoimentos fundamentais em entrevistas conduzidas pelas autoridades policiais. As crianças informaram que o pai passou a maior parte daquela noite de sexta-feira em que o crime ocorreu fora de casa, confirmando que ele não estava em sua cama durante o período noturno. Com base nesse conjunto de evidências físicas e testemunhais, os investigadores sustentaram a convicção de que Frank utilizou o carpete doado pelos vizinhos para envolver o corpo de Makayla antes de carregá-lo e transportá-lo no veículo. A busca por provas materiais irrefutáveis levou a equipe liderada pela detetive Dakota Black a realizar uma análise minuciosa de balística e de vestígios biológicos encontrados no ambiente. Durante uma inspeção detalhada na parede da residência de Makayla, os detetives localizaram um projétil de arma de fogo alojado profundamente em uma viga de madeira de 5 por 10 centímetros. Um detalhe que chamou a atenção imediata da perícia técnica foi que o projétil estava envolto no que parecia ser fios de cabelo humano pertencentes à própria vítima. Esse achado sugeriu aos investigadores que o disparo fatal atravessou o alvo antes de se fixar permanentemente na estrutura da parede da casa. Além da prova de balística, as botas de trabalho de couro de Frank tornaram-se um elemento central na fase de investigação avançada. O calçado foi formalmente apreendido na noite em que o relatório de desaparecimento foi registrado, tendo sido localizado pelos agentes no quarto do suspeito. Inicialmente, houve incerteza sobre a natureza de manchas escuras encontradas nas botas, uma vez que Frank trabalhava manuseando diversos produtos químicos e materiais perigosos em sua profissão de limpeza ambiental. Entretanto, a análise laboratorial subsequente foi conclusiva ao confirmar que a substância presente no calçado era, de fato, sangue humano. O teste de perfil genético foi definitivo ao comprovar que o sangue encontrado nas botas de Frank pertencia a Makayla Meave.
Os dados coletados durante a autópsia realizada pelo escritório do médico legista forneceram a causa exata da morte. O laudo médico revelou que Makayla foi atingida por 2 disparos distintos de arma de fogo no crânio, sendo um localizado na região frontal e outro no lado esquerdo da cabeça. Além das perfurações de entrada letais, foi identificado um ferimento adicional de raspão localizado no mesmo lado da cabeça da vítima. O 5º dia de buscas intensas marcou o desfecho trágico da procura pela jovem professora na zona rural de Oklahoma. A descoberta ocorreu quando um primo de Makayla e um amigo pessoal, que participavam ativamente como voluntários, sentiram um odor forte e repugnante ao se aproximarem de uma vala de drenagem pluvial. Ao seguirem a origem do cheiro intenso, eles localizaram o corpo escondido dentro de um tubo de drenagem de metal, conhecido regionalmente como tin horn, situado sob a superfície da estrada. O local exato da descoberta ficava a aproximadamente 600 metros de distância da residência de Makayla, próximo ao cruzamento das estradas Hamilton e Prospect. O corpo estava envolto no mesmo pedaço de carpete que os vizinhos haviam identificado anteriormente como sendo de uso da família de Frank. Os investigadores que processaram a cena notaram que a camiseta escolar da vítima havia sido puxada para cima, cobrindo completamente o seu rosto na escuridão do duto metálico. Um dos detalhes mais comoventes e tristes registrados pela detetive Dakota Black na cena do crime foi o fato de Makayla ainda estar usando uma meia com desenhos coloridos de ursinhos de pelúcia em um de seus pés. A reação da família presente no bloqueio policial foi de desespero absoluto, com a mãe da vítima, Barbara Harper, tentando correr desesperadamente atrás do furgão do médico legista enquanto gritava que sua filha estava lá dentro. Bárbara relatou posteriormente que a localização exata do corpo coincidia perfeitamente com uma premonição auditiva que teve durante os dias de angústia pelo desaparecimento. Ela afirmou ter ouvido a voz de Makayla em sua mente, dizendo claramente que estava em um tin horn, o que a motivou a procurar incansavelmente por todas as tubulações e bueiros na região próxima à fazenda. 38 dias após o registro oficial do desaparecimento, a investigação exaustiva culminou na prisão e na acusação formal do suspeito. No dia 24 de outubro de 2023, uma equipe de operações especiais e o grupo tático da SWAT foram mobilizados para executar a ordem de prisão contra Frank Byers. A operação policial ocorreu exatamente a 1h15 da manhã na cidade de El Reno. Frank foi localizado na residência de seu irmão, onde os agentes realizaram a abordagem surpresa. Durante a ação tática, as câmeras corporais dos policiais registraram o momento em que Frank foi algemado, instante no qual ele repetia insistentemente que não havia cometido o crime contra sua esposa. Ele foi formalmente acusado pelas autoridades competentes de assassinato em 1º grau, remoção não autorizada de um corpo morto e profanação criminosa de um cadáver humano. A detetive Dakota Black explicou que a demora de mais de 1 mês para efetuar a detenção foi uma escolha estratégica e necessária para o sucesso do caso. Ela expressou que, embora o desejo de toda a equipe fosse prendê-lo imediatamente após a localização do corpo no duto, era fundamental aguardar os resultados técnicos laboratoriais de balística e o perfil comparativo de DNA das botas, para garantir que o suspeito não tivesse qualquer chance legal de ser libertado por falta de provas técnicas robustas. A confirmação genética incontestável do sangue da vítima no calçado pessoal de Frank foi considerada a prova definitiva que selou a necessidade da prisão naquela madrugada. O processo judicial avançou com o Ministério Público anunciando inicialmente a intenção de buscar a aplicação da pena de morte para Frank Byers, baseando-se na extrema crueldade demonstrada no assassinato e na ocultação do cadáver. No entanto, em 31 de janeiro de 2025, 15 meses após ter sido detido, o réu aceitou um acordo judicial proposto para evitar o julgamento público perante um júri popular. Frank Byers declarou-se culpado da acusação de assassinato em 1º grau de Makayla Meave,
em troca de uma sentença de prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional futura. Barbara Harper, mãe de Makayla, expressou uma amargura profunda e vocal com o resultado final do acordo, classificando a decisão judicial como uma saída fácil e injusta para o criminoso. Ela criticou o sistema judicial pelo fato de o assassino ter tido o poder de escolher sua própria punição através de negociações, enquanto sua filha não teve qualquer escolha no momento violento de sua morte. Além da sentença proferida, a família Miev permanece convencida de que Frank contou com a ajuda direta de um cúmplice para mover o corpo de Makayla para o duto de drenagem, acreditando que ele não teria capacidade física individual para realizar tal tarefa sozinho. Embora as autoridades não tenham fechado formalmente a porta para essa possibilidade, nenhuma outra pessoa foi acusada ou detida até o momento presente. Para preservar a memória e a bondade da vítima, sua mãe fundou a Purple Butterfly Foundation, uma organização destinada a apoiar pessoas em situações de vulnerabilidade e violência doméstica.